Opa, tudo bem? Thales Jordan do Desvendando Exatas aqui. No vídeo de hoje, a gente vai relembrar aqui alguns conceitos importantes de função do primeiro grau e geometria analítica. A ideia é relembrar para você como determinar completamente uma reta, como calcular coeficiente angular, como calcular coeficiente linear, ou seja, quando e como que a gente faz isso, né? De qual forma? Se a gente tiver dois pontos, é de um jeito. Se a gente conhecer o coeficiente angular e um ponto, é de outro jeito. Mas, Thales, por que você vai relembrar isso agora? Porque a gente sabe já que a derivada é a taxa de variação instantânea de uma função no ponto. A gente tem vídeo no canal, vídeos, né, que mostram isso e eles estão aí na descrição. Mas, além da taxa de variação instantânea no ponto, a derivada ela é conhecida como a inclinação da reta tangente por meio da aproximação de retas secantes. Então, nesse vídeo, além de relembrar como determinar uma reta, a gente traz os conceitos de reta tangente e reta secante para quando a gente for estudar essa outra interpretação de derivada, ou seja, sua interpretação geométrica, você já esteja aí totalmente familiarizado ou familiarizada com os conceitos. Então essa revisão é muito importante, belezinha? Então sem mais delongas, não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Vamos logo lá pro vídeo porque ele está muito interessante. Vamos lá! Ok, gente, vamos começar aqui nosso vídeo com a revisão de funções do primeiro grau, ou também conhecidas como funções afim, funções lineares. Por quê? Porque ela representa uma reta, conforme a gente vai ver aqui. E aí, o que é interessante dessas funções? O que é importante a gente relembrar? A lei de formação, né? Então, a gente sabe que uma função do primeiro grau, ela tem a lei de formação f de x igual a y, como sendo ax mais b, mas tem gente que aprende, por exemplo, como sendo mx mais n. E a letra aqui, mais uma vez, não importa. Não interessa a notação que você utilize. O que você tem que saber é o que cada notação dessa representa. Ora, o termo que multiplica x, né, é o coeficiente angular. X é a nossa variável independente. É isso que você tem que ter total domínio. Quem multiplica x, que pode ser a, pode ser m, pode ser qualquer outra letra, representa o coeficiente angular. Beleza? Coeficiente angular. Em contrapartida, o termo que está ali sozinho, isolado, que pode ser b, pode ser n ou qualquer outra letra, representa o coeficiente linear. E a gente já já vai entender melhor esses conceitos, né? Relembrar esses conceitos. Então, seria o coeficiente linear. Beleza. O que é o coeficiente angular? Ele representa a inclinação da reta. O gráfico de uma função do primeiro grau é reta. Então, ele vai determinar se essa função ela tem inclinação positiva ou ela vai ter uma inclinação negativa. Vai determinar se a função ela é crescente ou decrescente. O coeficiente linear, ele por sua vez, ele representa onde a reta corta o eixo y no gráfico. Por quê? Se o x for zero, por exemplo, aqui a parcela mx é zerada ou a parcela ax é zerada. Então sobra só o coeficiente linear. Então ele representa onde o gráfico corta o eixo y, beleza? Então, se a gente for, né, representar aqui graficamente essa função, a gente vai colocar aqui duas retas, a gente vai tentar aqui desenhar a reta crescente e a decrescente. Então a gente vai representar as duas situações, a gente vai desenhar aqui o gráfico de f de x por x, f de x por x, né, no caso quando ela for decrescente, e f de x por x quando essa reta for crescente. Beleza, quando a reta ela é decrescente, ela tem essa característica aqui, ó. Então, por exemplo, esse ponto aqui onde a gente está cortando o eixo y, né, o eixo das ordenadas, o eixo vertical, ele representaria, por exemplo, aqui, utilizando a notação mn, né, vai ser o nosso coeficiente linear. Por quê? Quando a gente está em cima do eixo vertical, a gente está considerando que o x é igual a zero. Então, ele está dizendo isso aqui. Quando a reta ela é crescente, né, se a gente fosse prolongar aqui, por exemplo, esse aqui representaria o nosso n. Ele é justamente ali o zero, nesse caso aqui, né? Então, ele representa onde a reta corta o eixo y. Agora, e o coeficiente angular? Ele representa essa inclinação. Ele diz se a função ela é decrescente ou crescente.
Nesse primeiro caso aqui, o m ele é menor que zero. Por quê? Porque conforme o x está crescendo, conforme eu ando aqui para a direita no gráfico f de x versus x, o valor aqui de y está sempre caindo. Então, por exemplo, se eu pego esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui tem um determinado valor de f. Se eu pego um ponto aqui maior para x, o valor de f já caiu. Então, ele é uma função decrescente. O m é negativo. Se o m for positivo, ou seja, o nosso coeficiente angular for positivo, conforme o x cresce, o y também cresce. Beleza? Então, é isso que você tem que saber. Agora, e se eu quiser saber quem é o coeficiente angular? Isso é o que interessa aqui. Esse vídeo, a grande importância dele é revisar, é preparar você para compreender o outro conceito de derivada, uma interpretação geométrica da derivada. Então, vamos supor que eu conheça dois pontos sobre essa reta aqui, por exemplo. Então, eu vou ter esse ponto e eu vou ter esse ponto. Lembrando que sobre uma reta, né, aqui como a gente tem como domínio os números reais, a gente tem infinitos pontos. Mas suponha que eu conheça dois. Se eu conheço dois pontos, eu consigo determinar aquela reta. Então, eu vou considerar que esse ponto aqui, ele é um x0, y0, e esse outro ponto aqui, ele é um x1, y1. Então, eu estou dizendo, afirmando que eu conheço esses dois pontos. Ora, a gente pode formar aqui um triângulo retângulo, e aqui a ideia é muito parecida com o que a gente fez no vídeo da velocidade instantânea. Por quê? A gente sabe que esse pedacinho aqui do triângulo é justamente o y1 menos o y0, que representa o ΔY. A gente sabe que esse outro pedacinho aqui, né, esse outro cateto, é o x1 menos o x0, que representa o ΔX. E o coeficiente angular, fazendo aqui o paralelo com a velocidade média, né, é justamente a inclinação, né, dessa reta. Ou seja, ela é a tangente desse ângulo, que é formado entre a reta e um eixo paralelo ao eixo x aqui. Ou seja, se a gente quiser, né, calcular o coeficiente angular aqui, utilizando a notação m, né, ele vai ser a tangente daquele ângulo θ, que representa quem? O cateto oposto, que é o ΔY, dividido pelo cateto adjacente, que é o ΔX. Então, seria o ΔY sobre o ΔX. E quem é ΔY? É y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. Se a gente fosse utilizar aqui a reta decrescente, a gente chegaria numa expressão similar, a gente só concluiria que esse m é negativo. Beleza, então essa aqui é a primeira conclusão. Quando a gente tem a análise do gráfico da função do primeiro grau, ou seja, uma reta, a gente conhecendo dois pontos, a gente obtém o coeficiente angular. E o coeficiente linear, como é que a gente obtém? Ora, a gente conhece dois pontos. Então, se eu conheço dois pontos, eu sei o seguinte, ó, f de x0, ou seja, no ponto x igual a x0, que a gente sabe, né, que a lei de formação é do tipo f de x igual a y, vai ser o próprio y0, ou seja, quando x é x0, o f de x0 é igual a y0. Então, a gente vai substituir na lei de formação aqui, mx mais n, esse ponto. Então, vai ficar m vezes x0 mais n. Só que o m a gente já conhece. Agora, o f de x1, analogamente, é o y1, né? Ou seja, quando x é igual a x1, o y é igual a y1. Então, f de x1 é igual a y1, vai ser m vezes x1 mais n. Perceba, então, que eu tenho duas informações aqui. Na verdade, eu tenho três informações em cada equaçãozinha dessa, né? Então, se eu chamar essa aqui equação 1 e essa equação 2, eu conheço y0, eu conheço x0, eu conheço m. Aqui embaixo eu conheço y1, conheço x1 e conheço m. Ou seja, eu posso obter o n das duas formas. Então, se a gente isolar o n ali, na primeira equação, a gente vai ter, né, o mx0 passando para o outro lado, certo? Então, nessa primeira equação, a gente vai ter que o n é igual ao y0 menos o m vezes x0. Ele estava positivo, vai para o outro lado negativo. Ou eu posso calcular o n utilizando a equação 2. Então, eu vou passar o mx1 para o outro lado. Então, se a gente fizer isso, a gente vai ter o y1 é igual, o n é igual ao y1 menos o mx1. Porque ele estava positivo, foi para o outro lado negativo. Então, eu posso obter o coeficiente linear utilizando qualquer uma das relações. Mas perceba, qual é o racional? A gente calcula, né, o coeficiente angular e depois a gente obtém o coeficiente linear quando a gente conhece dois pontos. Essa é a forma de a gente determinar a reta, porque eu preciso conhecer o coeficiente angular
e preciso conhecer o coeficiente linear. E uma coisa interessante, a gente estuda retas, né, tanto em função do primeiro grau quanto em geometria analítica. Então a forma, né, que a gente aprende lá nas funções do primeiro grau, ou mx mais n ou ax mais b, já é conhecida como a forma reduzida da reta. Então quando a gente escreve um número, né, que é representado por a ou m, multiplicado pela variável independente, mais o coeficiente linear, a gente está escrevendo na forma reduzida da reta, que a gente vê também em geometria analítica. Os conteúdos, eles estão relacionados. E é isso que a gente vê aqui no Desvendando Exatas. Não existe nada isolado na matemática. Beleza. Então, como que a gente determina retas de forma geral, né? Então, a gente tem como determinar retas, né? Determinação de retas aqui. Determinação de retas, né? A forma como a gente determina retas são duas principais, né? A primeira, conhecidos dois pontos. Conhecidos dois pontos. Como seria esse caso que a gente saiu do gráfico? Eu tinha um ponto P1, né, com coordenadas x1, y1, tinha um ponto P0 com coordenadas x0, y0, e aí o que a gente faz? A gente calcula o coeficiente angular, né, que a gente está representando aqui pela letra M. Depois que a gente calcula o coeficiente angular, a gente calcula o coeficiente linear, que a gente está representando por N. E aí a gente obtém o N, né? Essa é a primeira forma. A segunda forma, como isso aparece no ensino médio, é quando a gente conhece, né, conhecidos o próprio valor do coeficiente angular, ou seja, o problema fornece quem é o M, ele diz quem é a inclinação, né? E nos diz o seguinte, ele fala, ó, tem um ponto conhecido, então eu vou colocar aqui, até por extenso, e um ponto. Então, conhecidos M e um ponto. E aí a gente obtém o coeficiente linear, obtém N. Então, se eu já conhecer o coeficiente angular e eu conhecer um ponto, por exemplo, vamos supor que eu não conhecesse aqui o ponto x1, y1, só o x0 e y0. Eu tenho um ponto, mas o problema me forneceria a inclinação dessa reta. Então, a gente consegue obter o N tranquilamente, por exemplo, por essa equação 1 aqui. Porque eu vou ter o y0, vou ter o x0 e vou ter o m. Basta eu isolar o N aqui, né? y0 menos mx0, e a gente conseguiria obter essa equação completamente. Essa equação não, essa função, né? Porque aqui a gente está fazendo função. Beleza, agora a gente vai explorar melhor cada uma dessas formas e resolver um exemplo, para ficar bem fixado como é que isso aparece geralmente. Só que antes, é importante eu falar um pouquinho aqui sobre a equação geral da reta, né? Equação geral da reta. E o que seria essa equação geral da reta? É uma forma de a gente representar qualquer reta. A equação geral da reta é do tipo ax, né? Ou seja, a gente vai ter um número multiplicando x, mais um outro número multiplicando y, mais um número, tudo isso igual a zero. Ou seja, a gente coloca todo mundo no mesmo lado da igualdade. E aí igual a zero. Essa é a forma da equação geral da reta. Isso que a gente aprende geralmente lá em geometria analítica. Ela representa qualquer tipo de reta. E aí, né, quando b é diferente de zero, a gente pode isolar o y. E quando a gente isola o y, né, a gente passa o c para o outro lado, a gente passa o ax para o outro lado, e aí a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter então aqui, ó, by é igual a menos ax menos c. Quando a gente passa o b dividindo, a gente vai ter o seguinte, ó. Então a gente vai ter ax menos c aqui. Isso implica que o y é igual a menos a sobre b, né? O b já passou dividindo, vezes x, menos o c sobre o b aqui. Então, quando o b ele é diferente de zero, a gente pode isolar o y. E aí a gente chega justamente nesse formato, que é igualzinho a lei de formação da função do primeiro grau, que aqui é a famosa equação reduzida. Equação reduzida da reta. E aí, quem seria o coeficiente angular, a representação, né? Seria o menos a sobre b. Quem seria o coeficiente linear? Seria esse menos c sobre b. Então, perceba que, basicamente, a gente está falando da mesma coisa. Tranquilão? Então, agora a gente vai explorar cada uma dessas formas de determinar retas aqui. Ok, gente, vamos agora explorar mais essa questão de conhecendo dois pontos, a gente determinar completamente a reta. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós conhecemos dois pontos, né? Então, a gente conhece aqui um P0
de coordenadas x0, y0, aqui um par ordenado, e P1, né, que é igual a x1, y1. Então, a gente conhece os dois pontos. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente sabe, né, sabemos que f de x, a lei de formação da função do primeiro grau, né, igual a y, é igual a um mx mais n. Então, como a gente tem informação de dois pontos, a gente vai substituir x igual a x0, vamos obter y0, depois x igual a x1 para obter y1, e aí a gente vai resolver um sistema. Então, o que a gente sabe? A gente sabe, né, que o f de x0, quando x é igual a x0, a gente tem, né, esse par ordenado aqui, ou seja, x igual a x0, y igual a y0. Então, isso aqui é y0. É igual a m vezes x0, só estou substituindo aqui, né? Onde tem x, a gente coloca x0, mais n. Analogamente, f de x1 é igual a y1, que é igual a m vezes x1, mais o próprio n. Ou seja, a gente chegou num sistema linear. Então, isso implica o seguinte, ó. Isso implica que o y0 é igual a mx0 mais n, e o y1 é igual ao mx1 mais n. Então, eu tenho aqui duas equações, duas incógnitas, que é o coeficiente angular e o linear. Então, eu vou chamar essa equação de 1, essa equação de 2, e aí a gente fazendo, né, 2 menos 1, ou seja, pegando a equação 2 e subtraindo da equação 1, temos, vamos lá, eu vou subtrair dos dois lados da igualdade. Então, eu vou ter y1 menos y0 igual a mx1 mais n, que é essa parcela aqui da equação 2, só que eu quero subtrair esse menos aqui, ó, da própria subtração aqui, 2 menos 1, eu vou subtrair de todo o lado direito aqui, né, da equação 1, que é mx0 mais n. Então, mx0 mais n. Esse menos vai passar para os dois, né, para os dois termos aqui dentro do parênteses, então a gente vai ter y1 menos y0 igual a mx1 mais n, menos mx0, né, porque estava positivo fica negativo, menos com mais dá menos com mais dá menos de novo, então fica menos n, opa, mais n cancela com menos n, então isso aqui vai sobrar mx1 menos mx0. Só que olha só, o m, ele é comum tanto a x1 quanto a x0. A gente pode colocar em evidência. Então, isso implica que y1 menos y0, só repetindo aqui o lado esquerdo, é igual a m vezes x1 menos o x0. Opa, passando x1 menos x0 dividindo, a gente conclui, então, que o m é igual a y1 menos y0, tudo isso dividido por x1 menos x0. Ou seja, é o próprio ΔY sobre ΔX que a gente obteve graficamente. Mas, Thales, por que você obteve isso aqui de novo? Para te mostrar que a gente pode deduzir, né, a expressão para o coeficiente angular quando a gente conhece dois pontos, seja pelo gráfico, utilizando o conceito, e é a forma que eu prefiro, porque a gente acaba exercitando o conceito de coeficiente angular, que é justamente a inclinação ali da reta. Então, eu prefiro pela forma do gráfico. Mas a gente pode fazer essa dedução algebricamente, porque se eu conheço dois pontos, eu tenho duas equações, duas incógnitas, e aí eu resolvo o sistema linear. Nesse caso, a gente faz uma subtração da segunda menos a primeira e obtém ali o valor de m. E quando a gente obtém o m, né, a gente pode calcular o coeficiente linear, calcular o nosso n. Por quê? Eu posso escolher qualquer uma das duas equações conforme a gente viu. Ora, a gente pode pegar aqui, por exemplo, a equação 1, vamos repetir aqui, né? y0 é igual a mx0 mais n, o y1 é igual ao mx1 mais n, então eu posso isolar o n em qualquer uma das equações. Você escolhe a que for mais fácil, né? Geralmente é interessante, né, a gente sempre escolher a mais fácil. Então aqui vai ficar n igual a y0 menos mx0, ou o n é igual, né? A gente pode fazer aqui pela de baixo, isolando o n aqui embaixo, passando o mx1 para o outro lado, como sendo y1 menos mx1. Então, a gente pode calcular o n de duas formas. E agora, para poder fixar isso, né, a gente vai resolver aqui um exemplo. Olha só,
determine os coeficientes angular e linear da reta que passa pela origem e pelo ponto médio do segmento AB. E aí aqui ele me dá as coordenadas do ponto A, né? 0 e 3, ou seja, x do ponto A vale 0, y do ponto A vale 3, e me dá aqui o ponto B, x valendo 5, y valendo 0. Então perceba que isso aqui é um exemplo clássico do ensino médio, da geometria analítica, de funções do primeiro grau, em que eu conheço dois pontos. Quando eu conheço dois pontos, então aqui a gente tem o seguinte, ó, a gente tem o ponto P0, e aí aqui eu já estou te falando, ó, eu tenho dois pontos. Ele não me deu explicitamente ali que a origem é 0, 0, mas você tem que saber que a origem é 0, 0. Então, a gente tem aqui, ó, que o P0, que vale x0, y0, é a própria origem, né? É a própria origem aqui, 0, 0, beleza? E o ponto P1, ele vale um x1, y1, vamos fazer aqui melhorzinho, mais bonitinho, x1, y1, e ele me diz que é o ponto médio do segmento AB. Ora, na geometria analítica, a gente aprende o seguinte, ó, que se eu tenho um segmento, aqui é um ponto A e aqui é um ponto B, se eu quiser calcular o ponto médio M, perceba o seguinte, ó, aqui a coordenada x de B é xB, aqui a coordenada x de A, xa. Perceba que o ponto médio está exatamente no ponto médio entre A e B. Então, é natural que seja a média aritmética das coordenadas. E o mesmo vale para y. Então, né, lá na geometria analítica, a gente aprende que o ponto médio, ele basicamente é a média aritmética ali das coordenadas. Então, se a gente utilizar isso aqui, né, quem vai ser o nosso x1? Vai ser o xa mais o xb sobre 2, ya mais yb sobre 2, e aí a gente só vai somar as coordenadas ali, né? Então, quem é o x de A? Vale 0. Quem é o x de B? Vale 5. Então, vai ser 0 mais 5 dividido por 2. Quem é o y de A, né? Então, apagando aqui para não confundir, o y de A vale 3, o y de B vale 0. Então, vai ser 3 mais 0 dividido por 2. Então, isso aqui vai ser 5 meios e 3 meios, né? Porque somar qualquer coisa por 0 dá essa qualquer coisa. Então, vai ser 5 meios. Vamos fazer esse 5 mais bonitinho. 5 meios, 3 meios. Beleza, a gente já tem os dois pontos. Então, agora que a gente calcula o coeficiente angular, né? Calcula o nosso m, que pode ser A, não importa a letra. Então, quando a gente calcula ali utilizando ΔY sobre ΔX, né? O m vai ser ΔY sobre ΔX, onde ΔY é o y1 menos o y0 dividido por x1 menos o x0. Isso vai ser, então, o y1. O y1 vale 3 meios. Então, vai ser 3 meios menos o y0, que vale 0. Beleza, vamos até já apagar a setinha. Menos o x1 vale 5 meios. E o x0 vale 0. Está passando pela origem. Então, isso aqui vai ficar 3 meios sobre 5 meios. Divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, o 2 vai cancelar com 2. Sobrou, então, né, que o nosso m vale 3/5. Olha só, esse é o nosso coeficiente angular. E agora é só calcular o n. Mas nesse caso aqui, é muito importante que você domine o conceito. Quem é o coeficiente linear? O coeficiente linear de uma reta é basicamente o ponto que corta o eixo y ali, né, na origem. Ou seja, quando x é igual a 0, a gente tem um coeficiente linear. Nesse caso, o problema está me dizendo que a reta passa pela origem. Se a reta passa pela origem, a gente sabe, né, que quando x é igual a 0, o y vale 0. Então, eu já sei que o coeficiente linear é 0. Mas aí você pode utilizar, né, qualquer uma das expressões, como a gente mostrou, para calcular o n. Então, o que a gente sabe? Ó? A gente sabe que o f de x0, que é o y0, é o mx0 mais n. E a gente sabe que o f de x1 é igual ao y1, que é igual a m vezes x1 mais n. Perceba, então, né, que se eu usar, por exemplo, a primeira equação, o n vai ser o y0 menos o m vezes x0. Beleza. O y0 vale 0. O m vale 3/5 vezes 0. Então, o n dá 0. Se a gente quiser usar de baixo, vai ser ó, y1
menos o m vezes x1. Então, o y1 vale 3 meios, o m vale 3 quintos e o x1 vale 5 meios. Ó, o 5 cancela com 5, então vai ficar 3 meios menos 3 meios, que dá zero, conforme a gente já esperava. Agora, vamos explorar aqui, né, quando a gente conhece o coeficiente angular e somente um ponto. Beleza, gente. Agora, vamos supor que a gente já conhece o m, já conhece o coeficiente angular, e a gente tem a informação de um ponto. Ora, a gente conhece, né, conhecemos o m, que é o nosso coeficiente angular, e um ponto P0 que vale x0, y0. x0, y0. Além disso, a gente sabe o seguinte, ó, sabemos que f de x, né, f de x igual a y é igual a quem? Mx mais n ou ax mais b. Então, se a gente conhece um ponto e a gente já sabe o valor de m, então esse cara aqui eu conheço. E a gente tem um x e um y ali, que é o x0 e y0. A gente pode obter o n diretamente. Esse tipo de situação aqui seria o melhor dos mundos, mais fácil possível no ensino médio, né? Porque eu vou ter todas as informações possíveis para determinar a reta. Então, a gente vai saber o seguinte, ó. A gente vai saber que um f de x0, né? F de x0 é igual a um y0, que é igual a m vezes x0 mais o n. Então, isso implica que o nosso nzinho, né, é só passar o mx0 para o outro lado. A gente já viu, inclusive, essa expressão anteriormente. Vai ser o y0 menos o mx0. Então, eu já conheço o mzinho, já obtive o nzinho. Se a gente substituir em f de x, né, pegando essa expressão e substituindo em f de x, a gente conclui o seguinte, ó, concluímos que f de x igual a y é igual a mx mais n. Se eu jogo o nzinho ali no lugar, né, como sendo y0 menos mx0, isso vai ficar mx mais y0 menos mx0. Só substituir. Agora, perceba que eu tenho um m aqui e eu tenho um m aqui. Eu posso colocar o m em evidência. Então, isso vai ficar m vezes x menos x0. Perceba que se a gente fizer distributivo, a gente obtém o caso anterior, mais y0. Então, isso implica o seguinte, ó. Isso implica que y é igual a m vezes x menos x0 mais y0. Passando o y0 para o outro lado, a gente conclui o seguinte, ó, que y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Que aí o pessoal no ensino médio, né, fica decorando como ioiô, michoxô, mas assim, eu particularmente não gosto de ficar fazendo esse tipo de memorização porque é um negócio que sai muito fácil de álgebra. E além disso, ó, perceba o seguinte, a gente já conhece o coeficiente angular e a gente tem um ponto. Então a gente consegue determinar a reta por essa expressãozinha aqui. Mas isso é equivalente, né, a gente fazer algo no gráfico. Por isso que é interessante você só memorizar o que é estritamente necessário. Por quê? Se eu sei que o meu gráfico é uma reta, por exemplo, né? Então aqui a gente tem um gráfico de f de x por x, e eu só conheço um ponto sobre a reta, né? Então eu conheço um ponto sobre a reta, então aqui eu tenho um x0 e um y0, e eu conheço o m. Mas eu sei que existe nessa reta infinitos pontos. Então eu posso pegar, por exemplo, esse ponto aqui, ó, esse ponto qualquer, que é um ponto x e é um ponto y, é uma coordenada qualquer. Então, a gente pode utilizar de novo aqui a definição, né, do coeficiente angular como sendo a tangente desse ângulo θ. Então, o m, que é a tangente de θ, vai ser quem? Vai ser justamente o cateto oposto, que é justamente y menos y0, dividido pelo cateto adjacente, que é x menos x0, x menos x0. Então, isso implica o seguinte, ó, que m é igual a y menos y0 por x menos x0, e se a gente passar aqui, né, o x menos x0 multiplicando, a gente vai ter exatamente o y menos o y0 igual a m vezes x menos x0. Ou seja, a gente consegue deduzir de duas formas diferentes. A gente deduz tanto pela álgebra, porque a gente conhece um ponto, o coeficiente angular, ou pelo gráfico. Então perceba que não é preciso memorizar absolutamente nada.
E aí, para poder fixar, né, a gente tem aqui um exemplo clássico do nível superior. Aqui, a gente está querendo determinar uma equação geral da reta, que é aquele formato que eu comentei, né? AX mais BY mais C igual a zero. Ou seja, está todo mundo de um lado da igualdade igual a zero. Beleza. A gente quer determinar a equação geral da reta tangente a uma curva. Então, aqui a gente tem uma curva qualquer, que é representada por essa função f de x igual a x² mais x, que é uma parábola. Então, ele me diz a curva, mediu a função, me deu a função. E ele quer a reta tangente que passa por um ponto de abscissa 1. Abscissa, se você não lembra, é o eixo x, né? Então, é quando x vale 1. E aí ele está me dando a inclinação dessa reta. Ele está falando que a inclinação da reta é 3. Então, aqui eu estou com um caso clássico, quando eu conheço o coeficiente angular e conheço o ponto. No nível superior, você vai ver que eu só vou saber o ponto. Eu não vou saber quem é o coeficiente angular. É por isso que a gente está fazendo essa revisão aqui anterior. Beleza. Então, o que a gente tem aqui, né? Se a gente for considerar de forma geral, a gente quer aplicar y menos y0 igual a n vezes x menos x0, né? Beleza, a gente quer obter a equação da reta. Essa aqui é a expressão que a gente vai utilizar. Mas a gente precisa saber o seguinte, ó. A gente sabe o seguinte, sabemos que quando x vale 1, né, quem é o valor da função f? F de x igual a 1 vai ser igual a 1 ao quadrado mais 1, ou seja, 1 mais 1, porque 1 ao quadrado vale 1, mais 1 igual a 2. Isso implica que o nosso P0, né, ele vale x0, y0, que é igual a 1, 2. Então, agora eu tenho aqui completinho, né? Eu tenho um ponto e tenho um coeficiente angular. Então, a gente sabe que y menos o y0, que vale 2, é igual ao coeficiente angular que ele me deu, 3 vezes x menos o x0. E o x0 vale 1. Agora, quando a gente faz a distributiva aqui, né? A gente vai ter o seguinte, 3 vezes x dá 3x, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Então, isso implica o seguinte, que y menos 2 é igual a 3x menos 3. O menos 2 passa para o outro lado e a gente conclui o seguinte, ó, que o y, que é igual a 1g de x, perceba que a gente não pode utilizar ali o f, porque o f já é a curva da parábola, que é igual a 1g de x, vai ser igual a 3x menos 3 mais 2, porque era o 2 estava negativo, foi para o outro lado positivo. Então, o nosso y, que é igual a g de x, vai ser igual a 3x menos 1. Por quê? Menos 3 mais 2 dá menos 1. Então, essa seria a equação reduzida da reta, só que ele quer a equação geral da reta. Se ele quer a equação geral da reta, a gente tem que deixar todo mundo do mesmo lado. Então, portanto, né, se y, eu até apaguei aqui, então vamos voltar aqui com o nosso g de x, e eu estou escrevendo esse g de x de forma proposital, porque as pessoas decoram f de x igual a y, f de x igual a y. Não necessariamente. Aqui a curva f de x é a parábola. Então a gente tem que mudar a notação, né? Senão fica incoerente. Então, se a gente tem aqui, né, y igual a 3x menos 1, a gente vai passar o y para o outro lado e vamos concluir o seguinte, ó, que 3x menos y, porque ele estava positivo, vem para cá negativo, menos 1 é igual a zero. Então, essa aqui é nossa equação geral da reta. Tá no formato, né, fazendo aqui de vermelho, seria um ax mais um by mais um mais c igual a zero. Então, a gente chegou na equação geral da reta. Belezinha? Para finalizar, gente, vamos aqui chegar no ápice do vídeo. A gente revisou retas, a gente viu que o coeficiente angular ele é ΔY sobre ΔX e que a gente consegue determinar ele quando a gente tem dois pontos. Depois é só calcular o coeficiente linear por qualquer uma das expressões, né, utilizando aqueles pontos ali. A gente viu também que, de forma geral, se a gente conhece o coeficiente angular, basta a gente obter o linear, conhecendo um único ponto. Só que por que a gente estudou isso? Por causa das famosas retas secantes e tangentes, que a gente utiliza essa informação no nível superior como um dos conceitos de derivada. A derivada, além de ser a taxa de variação instantânea da função, naquele ponto, ela pode ser entendida como sendo a inclinação da reta tangente. E o que é uma reta secante e uma reta tangente? Vamos desenhar aqui um gráfico, né? Então a gente vai desenhar, por exemplo, uma parábola.
Vamos pegar aqui uma parábola, já que o nosso último exemplo lá de reta tangente foi uma parábola. Vamos pegar aqui uma parábola. Vamos colocar aqui também ela com concavidade para cima, só para representar aquele outro exemplo. E vamos botar uma parábola qualquer. Não vou me atentar tanto assim ao exemplo anterior. Vou deixar uma parábola grandona aqui. Beleza. O que acontece? Vamos supor que eu queira calcular, né, a inclinação da reta tangente aqui em dois pontos. Então, eu vou considerar esse ponto aqui e vou considerar esse ponto aqui. Essa reta que passa por esse ponto, eu vou desenhar aqui uma retinha passando por esse ponto. Ela tangencia a curva, né? Lembrando que aqui a curva é uma parábola. Essa curva aqui é uma parábola, ela tangencia, ela toca. Então, a reta tangente, ela toca aquela curva f de x, né, em um ponto. Então, é como se a gente estivesse falando o seguinte, olha, eu conheço um ponto ali dessa reta, porque ela está tocando naquele ponto. Então, se a gente fosse representar, né, seria nesse ponto aqui, eu vou chamar essa reta de R. Então, ela tem uma coordenada XR, e se a gente fosse prolongar o gráfico aqui, né, ela teria essa coordenada YR aqui. De forma análoga, eu estou dizendo o seguinte, ó, essa outra reta, ela tangencia, né, o gráfico ali f de x, a curva f de x, nesse outro ponto. Então, aqui, ó, ela vai ter uma coordenada x e vai ter uma coordenada y. E aí a gente vai dizer que essa reta aqui é uma reta t, por exemplo. Então, a gente vai ter aqui um xt e a gente vai ter aqui um yt. Beleza. Então, perceba que eu tenho duas retas tangentes. Vamos anotar isso aqui, ó. As retas R e T são tangentes a f de x. São tangentes a f de x. Ou seja, elas, né, tocam um ponto. Tocam um ponto. E, Thales, e se eu quisesse determinar a equação dessas retas tangentes? Ora, a gente poderia determinar a equação da reta t sabendo a inclinação. Só que a gente não tem essa inclinação. Na vida real, né, é diferente do exemplo que a gente resolveu anteriormente, que já disse que o coeficiente angular era 3. Na vida real, a gente tem que determinar esse coeficiente angular. Agora, se eu quisesse saber da reta r, seria a mesma coisa, né? Eu tenho um ponto, que seria aqui xr, yr, representaria o nosso P0, digamos assim, mas eu não tenho a inclinação. Agora, quando a gente tem uma reta secante, então eu vou pegar, por exemplo, uma reta que passa por esses dois pontos aqui, ó, e vou deixar essa reta aqui. O que seria uma reta secante? Eu vou chamar essa reta aqui de reta S. A reta secante, ela intercepta a curva em dois pontos. Então, anotando isso, né, a reta S é secante a f de x. Por quê? Porque ela intercepta dois pontos. Intercepta dois pontos. E aí, o que é interessante? E aqui está o pulo do gato. A reta secante, pelo fato de ela interceptar dois pontos da curva, perceba que eu consigo calcular o coeficiente angular dela. Por quê? Porque eu tenho aqui, eu estou partindo do pressuposto que eu conheço xt, yt e que eu conheço xr, yr. Então, a gente poderia, né, vir aqui, desenhar aquele nosso triângulo retângulo e calcular essa inclinação. Ou seja, em retas secantes, quando a gente conhece ali os dois pontos, eu consigo calcular o coeficiente angular. Retas tangentes, não. Mas, quando a gente estuda derivada, o que a gente percebe, né? Vamos voltar lá para o caso que a gente estudou em velocidade instantânea. Eu vou relembrar rapidinho aqui para você. A gente viu que quando a gente tem, né, uma trajetória qualquer, então aqui é um gráfico S de t versus t, vou desenhar uma trajetória qualquer e eu queria calcular, por exemplo, a velocidade instantânea nesse instante de tempo t atual. O que a gente fazia? A gente fazia aproximações ΔT. A gente queria transformar essa trajetória em um determinado intervalo num MRU. Então, a gente pegava, por exemplo, um ΔT grandão, né? Aqui seria um T mais um ΔT grandão, e a gente fazia uma primeira aproximação. Perceba que nessa aproximação eu calculava a velocidade média e aqui eu tenho dois pontos. Então, a velocidade média é uma reta secante. Agora, quando a gente diminuiu o ΔT, né? Então, por exemplo, pegando esse aqui, a gente já tem uma aproximação melhor. Então, conforme o ΔT diminui, a velocidade média ali está se aproximando da instantânea e no limite elas são iguais.
Mas perceba que a velocidade média continua sendo uma secante. Então perceba que é como se esse ponto aqui ele estivesse viajando de encontro ao ponto que eu quero. Ou seja, é como se eu estivesse estabelecendo várias secantes aqui. E a reta secante se aproxima da reta tangente. E é por isso que a gente revisou retas. Por quê? Porque a gente vai perceber no próximo vídeo que a derivada ela não é só a taxa de variação instantânea da função no tempo, ela é a inclinação da reta tangente quando a gente tem várias secantes se aproximando dessa tangente. Belezinha? Tranquilo, né, gente? Perceba que aqui a gente só fez uma revisão do ensino médio. Se você ainda não viu isso, provavelmente você vai ter um pouco mais de clareza agora. Se ficar qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu posso trazer, posso resolver mais problemas associados aí a retas e funções, geometria analítica e por aí vai. Mas note que o conhecimento de retas, né, retas tangentes, retas secantes, ele é muito importante para o nível superior. Então perceba que ali no finalzinho a gente fez essa associação, né, entre o que a gente estava fazendo lá para a velocidade instantânea, onde a gente fazia a aproximação daquela curva, daquela trajetória por retas, e ali basicamente a gente determinava a velocidade média como uma reta secante, porque ela intercepta dois pontos. E aí conforme a gente diminui o ΔT, a velocidade instantânea se aproxima da média, automaticamente a reta secante se aproxima da reta tangente. E é o que a gente vai explorar num próximo vídeo. É por isso que esse vídeo é importante. A gente traz essa revisão, traz esses conceitos e agora a gente pode explorar mais ainda esse conceito adicional de derivada, a sua interpretação geométrica como sendo a inclinação da reta tangente. Belezinha? Espero que não tenha ficado aí nenhuma dúvida, que esse vídeo possa ter te ajudado. Então, bora pro próximo vídeo que vai ser muito legal. A gente vai fazer esse paralelo entre taxa de variação instantânea e interpretação geométrica da derivada. E é isso. Conte comigo sempre. Estamos juntos nessa jornada. Tchau, tchau.